Deus. Eu quero trazer uma palavra sobre um personagem da Bíblia dos mais conhecidos. Eu digo sempre, eu não estou falando isso aqui jogando conversa fora. Eu não sou pregador de coisa que você nunca ouviu. Eu conheço pregadores, nós conhecemos aqui pastores e até vocês, que você escuta uma mensagem e você diz assim, eu nunca ouvi ninguém falar o que esse camarada falou. Né? Tem esse tipo de pregador. E eu louvo a Deus, não tem nenhuma inveja. Eu aplaudo esse tipo de pregador que você escuta esse cara, onde é que esse cara tirou esse negócio aí? Mas eu não sou esse pregador, eu sou pregador de coisas que você sabe. Mas qual é a vantagem disso? O apóstolo Paulo em Filipenses 3:1, ele diz uma coisa pedagógica. Eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Se o apóstolo Paulo repetia, um bedeu como eu não vou falar coisa que você nunca ouviu. O apóstolo Paulo diz, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Aqui está a grandeza da palavra de Deus. É que você escuta algo que você já ouviu, mas o Espírito Santo trabalha em alguma expectativa daquela palavra que traz uma novidade para você, mesmo você já tendo ouvido 3, 4, 5 vezes aquela mensagem. É porque a Bíblia é o único livro que o autor está presente. Amém? Então, eu vou ler 2 versículos que fala desse personagem e vou dar aqui um título para a mensagem que eu vou trazer. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26 e versículo 37. Conhecidíssimo, conhecidíssimo. 1 Samuel 17, 26 e o 37. Você já achou o texto? Pode dizer amém? Você achou o texto? Amém. Eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta, porque depois eu vou conjecturar alguns versículos, você pode deixar aberto. Também quero aproveitar aqui, antes de começar, e antes de eu esquecer, gostaria de falar para pastores que estão aqui, pode deixar a farda em casa. Ok? Não precisa vir de gravata, não precisa vir de paletó, tá? Pode deixar a farda em casa. Hoje eu vim de paletó porque alguém vai de terno, aí vai ficar chato, eu vou quebrar o galho e vou de terno, porque meu irmão chega dessa farda, já não basta essa farda todo domingo. Então, aposenta essa gravata em nome de Jesus, certo? Terno, tudo, ok? Vamos lá, texto conhecidíssimo. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, o que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Eu quero trazer uma palavra para você sobre rompendo com a minha história para construir uma história melhor. Rompendo com a minha história para construir uma história melhor. Quando eu estou usando essa palavra, eu não estou dizendo que você tem que mudar tudo da tua vida para ter uma vida melhor. Mas eu garanto, isso vale para mim e vale para você, alguma área da sua vida, seja talvez material, emocional, espiritual, alguma coisa precisa ser rompida para que você possa atingir uma vida melhor. Então vou fazer uma pergunta de bobo, que eu já sei da resposta. Quem aqui quer romper em alguma área para uma vida melhor? Dá um glória a Deus, um aleluia aí, vamos embora. Então já sei que eu posso pregar isso. Bem, primeiro vamos analisar um pouquinho a história de Davi, quem era Davi, né? Bem, Davi era de uma família pobre, o menor de 8 irmãos, tomava conta de poucas ovelhas, porque era uma família pobre. Ao mesmo tempo, ele tomava conta, não é?
pajem do rei, das armas do rei, e também era músico. A gente analisar isso sobre Davi, qual seria a possibilidade do futuro da vida de Davi? Então aqui vão as possibilidades do futuro da vida de Davi. Número 1, continuar pobre como a sua família. É uma possibilidade. Número 2, continuar a ser pastor de ovelhas. Número 3, irmão mais novo imita irmão mais velho. Os irmãos mais velhos serviam no exército do rei. Ele poderia ser um soldado do exército real. Ou então, um funcionário público, já que trabalhava no palácio tomando conta do armamento do rei, ele podia ser um funcionário público. Ou então, como ele tocava um instrumento difícil, que não era qualquer um que tocava, podia ser músico. Estas são as possibilidades da vida de Davi. Só que Davi vai romper a sua história. E aqui, meu irmão, tem um dado. Qualquer ser humano, seja evangélico, não evangélico, tenha Deus ou sem Deus, qualquer ser humano pode romper com a história para melhor ou para pior. Qualquer ser humano pode romper a sua história para uma história pior do que aquela que vem como herança familiar, como ele pode romper uma história ruim da herança familiar e construir uma nova história. Agora imagina quem tem Deus. Se qualquer ser humano é capaz de romper uma história, e o mundo está cheio de exemplos aí, talvez você conheça a gente. Como é que alguém que tem a mente de Cristo, que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, pode estar preso a coisas que travam a sua vida? Então eu quero mostrar alguma coisa da vida de Davi. Como é que Davi rompe a sua história e constrói uma nova história? Vamos lá? Então aqui eu começo. Primeiro, como é que Davi rompe a sua história para construir uma nova história? Número 1, se você gosta de botar tópicos, escrever, está aí escrevendo, então eu estou dando aqui por tópico. Número 1, ele aproveita as oportunidades e principalmente a oportunidade de ouro. Escute o que eu vou te falar. Toda oportunidade na vida possui uma certa velocidade. Nenhuma oportunidade na vida fica te esperando. Ei, estou aqui, hein? Eu já estou há 6 meses, tu não me viu ainda não? Toda oportunidade na vida possui uma velocidade. Algumas uma velocidade muito grande, outras uma velocidade intermediária, outras de baixa velocidade. Mas nenhuma oportunidade da vida fica em posição estática, esperando você. Uma outra coisa sobre oportunidade é que a vida, nós podemos ter muitas oportunidades, mas a oportunidade de ouro é rara. Ou você acredita e pega, ou duvida e larga. Ou ela passa e você segura, ou ela vai embora. E oportunidade de ouro não é toda hora. Então, a primeira coisa de Davi é que ele aproveita as oportunidades e a oportunidade de ouro. Ele reconhece que existe uma oportunidade de ouro. E por que ele reconhece? A pergunta que ele está fazendo. O que farão ao homem que derrotar esse filisteu? O que vão fazer? Qual é a resposta que Davi recebe? O negócio é o seguinte, brother. O rei vai dar riqueza, a filha dele em casamento, e vai isentar toda a família de PVA, IPTU, INSS, imposto de renda. Ele viu a oportunidade. Agora preste bastante atenção. Davi não apenas vê a oportunidade, ele vai confirmar se de fato é uma oportunidade. No versículo 25, no versículo 27 e no versículo 30, ele pergunta as mesmas coisas.
ele não acredita de pronto, ele não quer ser enganado pelas suas emoções, ele não quer ser enganado por intuição, ele não quer ser enganado por astrologia. Então, ele pergunta, no 25 ele ouve, no 27 ele pergunta de novo, e no 30 ele pergunta de novo. Ele quer ter a convicção que aquilo é uma oportunidade. Você não pode se atirar em alguma coisa por emoções. Você não pode se atirar em alguma coisa por intuição. Você não pode se atirar em alguma coisa pela opinião dos outros. Você não pode se atirar em alguma coisa porque eu estou sentindo. Você tem que ter a convicção, e só se tem convicção quando você investiga. Pergunte mais uma vez, analise mais uma vez, repare mais uma vez, tire mais uma conclusão. Davi aproveita a oportunidade, ele reconhece a oportunidade, ele quer ter convicção que é uma oportunidade. Em terceiro lugar, ele analisa a oportunidade, os prós e os contras, os riscos. O que vão fazer ao homem que vencer esse filisteu? Ele está analisando o risco da oportunidade. Porque, meu querido, eu e você podemos correr riscos, mas não podemos correr riscos o tempo inteiro. E você tem que saber o que vale a pena você correr risco. Porque correr risco por bobagem e por coisa sem valor, você pode quebrar a cara e perder tudo que você tem. Então, Davi, ele faz a análise do risco. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu sou pobre, de uma família pobre. Meu futuro, o que é que vai ser? Qual é o risco? Se eu vencer, riqueza, filha do rei em casamento, minha família toda isenta de tributo, vale a pena o risco. Ele analisa o risco. Você não acha que você está correndo risco por muita bobagem? Você não acha que você está botando em risco toda a tua família por coisa que não tem valor? Você não acha que você está botando em risco o recurso que você tem por algo que estão dizendo que é bom e que você não sabe? A outra coisa é o óbvio que Davi faz, ele aproveita a oportunidade. Então, meu querido, se você quer romper a sua história para construir uma história melhor, aproveite as oportunidades da vida e principalmente a oportunidade de ouro que Deus vai colocar no teu caminho. Número 2, se você quer romper a sua história para construir uma história melhor, meu filho, acredite no seu potencial. Acredite. Quando Davi está fazendo a pergunta, por que Davi pergunta e o exército não pergunta? Porque ele acredita na possibilidade. O que vão fazer ao homem que vai vencer esse cara aí? Ele então acredita na possibilidade que ele pode vencer. Se ele não acreditasse na possibilidade que ele podia vencer, ele não perguntava o que ia acontecer como resultado. Se você não acreditar em você, não peça a Deus, não peça a tua mulher, não peça a teu marido, não peça a teu pai, a tua mãe, a teus filhos, ao pastor, porque tem uma coisa que só você pode fazer, é você acreditar em você. Porque Deus já dotou você de talentos e aptidões. Você não é obra incompleta, você é a coroa da criação de Deus. Você agiu que porque um dos motivos, não tem nada a ver com a mensagem, mas me veio aqui na minha mente, um dos motivos da rebelião de Satanás, serei semelhante ao Altíssimo, o que nós somos e que ele não era. O que nós somos. Só para o homem Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O diabo quis a semelhança, apesar de ser um querubim ungido, classe única, com tanto poder e glória, o aferidor de medida. Se você chegasse na eternidade passada, antes da queda de Lúcifer, e perguntasse a Deus, qual é o exemplo no teu reino de poder, beleza e sabedoria? Deus ia dizer, Lúcifer. Olha quem ele era, só que ele não era semelhante a Deus.
Então isso é para você entender a tua dimensão. Você não é uma coisa como a sociedade sem Deus quer coisificar a vida. Você não é uma coisa, meu amado, você é a coroa da criação de Deus. Quando Deus fez você, Deus já acredita no teu potencial. Agora, olha, o camarada que acredita no seu potencial, ele não tem medo de enfrentar a adversidade. Ele enfrenta a adversidade cheio de coragem e ânimo. Olha o que ele diz no versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. O exército inteiro estava com medo escondido. Olha o que um garoto entre 15 e 17 anos está falando. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Cheio de coragem, rapaz, cheio de ânimo. Senhor, eu estou aqui, né? Oh, Jesus, ajuda, né? Da tua graça, né? Eu sei que eu não sou nada. Rapaz, tem jargão no meio da igreja evangélica. Eu uma vez perguntei ao irmão, você está falando que não é nada em relação a quê? Em relação a quê? Se em relação a Deus, você não é nada. Em relação a tudo que Deus criou, você é top. Você é a coroa da criação de Deus. É uma falsa humildade. Eu não sou nada, não é nada em relação aqui a Deus, nós não somos nada. É verdade. Mas em relação a tudo que está criado, você está aqui, ó, no topo da pirâmide, meu irmão. Se você não acreditar nisso, meu irmão, você quer o quê? Aqui Davi, um exército inteiro escondido atrás do monte, rapaz. E um garoto de 15 a 17 anos, ninguém precisa ficar com medo aqui. Ninguém desfaleça seu coração. Ninguém se entregue, não. Eu vou lá. Vontade de enfrentar a adversidade. Ai, meu Senhor, ai, meu Deus. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Se você entrar nessa batalha com medo, te prepara que a batalha vai te engolir. Entre crendo que a vitória é sua, que Deus está com você. Para romper a história e construir uma nova história, Davi aproveita a oportunidade. Davi crê no seu potencial. Em terceiro lugar, é que Davi vê o obstáculo como a oportunidade da conquista da vitória. Querido, anota o que eu vou te falar. Só tem duas maneiras de você ver o obstáculo: o poder do impedimento ou o poder da oportunidade. Qualquer obstáculo que se põe na tua frente, você só tem duas maneiras de olhar para ele: o poder do impedimento ou o poder da oportunidade. O resto é blá, blá, blá. Você sabia que Davi nunca chamou Golias de gigante? Meu Deus! Ei, Davi chama Golias 5 vezes de filisteu e 2 vezes de incircunciso. Davi nunca chamou Golias de gigante. A Bíblia aqui na narrativa, ao dizer quem era esse cara, dá a dimensão. Davi não. Davi nunca chamou Golias de gigante. Sabe por quê? Quem era gigante era ele. Nessa tua luta, quem é gigante é você. Nesse teu enfrentamento, quem é gigante é você, rapaz. A verdade é que todo o exército de Israel estava vendo o obstáculo como impedimento. Qual o resultado? Frustração, medo, retrocesso, recuo. Se você vê um obstáculo como impedimento, é o que vai acontecer. Medo, retrocesso, recuo. Davi não. Davi vê o impedimento como a oportunidade da vitória. Aqui é que está, meu irmão. É a oportunidade da vitória. Ou então é o poder do impedimento, não tem outra. Agora escuta essa. Em quarto lugar, número 4, se você quer romper a sua história para construir uma história melhor, preste atenção que eu vou ler o texto
E vou te dar aqui a dica. A partir do versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Agora olha o versículo 30. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então, segura aí, grava na mente, no teu coração. Se você quer romper a sua história para construir uma história melhor, sai de perto, se desvie de gente que não acredita em você. Você sabe o que é o problema? É que você só está andando atrás de gente pessimista. Sabe o que é o problema? É que você está dando crédito a quem debocha de você. Você está dando crédito a quem diz assim: não vai dar não, isso aí não é para você. O irmão mais velho de Davi vem dizendo uma coisa muito interessante. Escute. Quem sabe que a pessoa que está muito perto de você, dentro da tua casa, ela pensa que conhece o teu coração. Ela pensa que conhece o teu coração. Aqui é o irmão mais velho. Eu conheço a tua presunção. Eu sei porque você deixou aqui. Sabe patavina nenhuma. Sabe nada. Estão fazendo axologia daquilo que você está agindo. Conhece nada teu coração. E você está dando crédito a gente que está julgando você e que não conhece o teu coração. Pode conviver na tua casa, pode andar com você, mas não sabe do que está aqui dentro, o que você fala com Deus, teus anseios, teus desejos, tua fé, teu amor. Davi sai de perto dele. Vou dizer uma coisa para você, não fica chocado não. Pode ser da tua família. Não acredita em você, se afaste. Ih, pastor, vou me separar da minha mulher, vou levar essa palavra. Deixa de ser sem vergonha. Se a tua mulher não acredita em você, tu deve ter aprontado alguma coisa na história. Aí é outro papo. Não estou falando disso não. Eu estou falando muitas vezes tem a ver com irmãos. É com irmãos. Aí você, não, é meu irmão mais velho, o que ele fala é lei na nossa família. Lei uma patavina. Lei o quê? Um cara pessimista desse vai poder botar na minha conta o pessimismo dele? Não, é meu irmão mais velho. E daí? Não está falando o que é o teu coração? Não está falando o que você sente? Não está falando da tua visão? Enquanto todo o exército de Israel estava tremendo, vocês já ouviram isso de quantos pregadores? 10? 20, o que eu vou acabar de falar? O que eu vou falar agora, você já ouviu pelo menos uns 10 pregadores. O exército de Israel estava vendo a mesma coisa que Davi, gente. Um cara de 2,75 m de altura, a ponta da lança pesava 7,5 kg, a couraça pesava 70 quilos, aquele cabeção com capacete de uns 30 quilos, um escudo de 40 quilos, uma espada de uns 15 quilos, uma lança de 25 quilos. Davi estava vendo isso. Reúne o peso total desse cara. Reúne, soma o peso dele com toda a ferramenta que ele tem, de 250 a 300 quilos. Vamos ver Davi? 1,65 m mais ou menos de altura. Roupa de pastor, 50 gramas. Funda, 30 gramas. Alforje, 30 gramas. 5 pedras, 250 gramas. Peso total do desafiante. Não aumentou nada. Então imagina Davi, olha para um cara daquele, igual todo um exército de milhares de heróis e combatentes que estavam no exército de Israel. Qual é a diferença da visão?
É a palavra de Davi. Eles estavam vendo um guerreiro que nunca perdeu uma batalha, de 2,75 m aproximadamente, um campeão desafiando 40 dias. Imagina, irmão, eu já imaginei essa história várias vezes. Você imagina, depois do 7º dia, que o cara desce de manhã e de tarde, chega lá embaixo no vale e diz assim: dá-me aí o homem que vai vir lutar comigo. E todo mundo escondido. Eu fico imaginando que não interessa a narrativa da Bíblia, a pilha que esse cara botou. Não tem homem aí nessa porcaria, não? Cambada de marica. Tem homem aí nesse negócio, não? Esse cara debochou, esculhambou, ridicularizou Jeová. Aí Davi diz assim: quem é este incircunciso? Aqui está, aqui. O discernimento espiritual que o garoto teve. Esse cara não tem pacto com Deus. Eu tenho pacto com Deus, já era para ele. Sabe qual é o problema? É que você está igual o exército de Israel. Olha o tamanho do cara, olha o escudo que ele tem, que couraça de 70 quilos, pesa mais do que eu. E Davi está dizendo: incircunciso. Incircunciso. Não tem proteção, não tem pacto com Deus. Essa é a questão, meu queridão. E você está dando ouvido a gente que acredita mais no obstáculo do que no Deus que derruba qualquer obstáculo. Sai de perto dessa gente, vai. Diga para o irmão que está do seu lado direito aí: sai de perto dessa gente, vai. Sai, sai. Agora, em quinto lugar, olha o versículo 34 em diante, 34 ao 36. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saí após ele, o feri, livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Quinto, se você quer romper a sua história para construir uma história melhor, utilize as experiências passadas para levar você a patamares maiores. Desculpa com todo o respeito. Será que tu não aprendeu nada com tudo que tu tem passado na vida? Continua lerdo do mesmo jeito? Quer dizer que todas as experiências, as batalhas, as dificuldades, as adversidades que você já passou não te ensinaram nada? Olha o que Davi está falando para o rei. O Senhor me livrou do leão e do urso. O teu servo enfrentou um leão e um urso. Ele enfrentou algo maior do que ele estava dizendo isso para o rei. Eu enfrentei algo dificílimo de ser derrotado. Só que agora eu vou enfrentar algo maior, porque Golias, além de ter força e poder, tem inteligência. Animal age por instinto. E eu sou um ser inteligente. Então eu sei como é que eu posso dominar um animal que age por instinto. Agora eu não estou lutando com um animal, eu estou lutando com um ser inteligente. Então Davi está dizendo para ele o seguinte: eu tenho experiência de enfrentar coisas maiores do que eu, mais fortes do que eu, mais difíceis do que eu, e eu vou pegar essa experiência e vou utilizar para conquistar patamar maior. Será que você não aprende com os percalços da sua vida a tirar lições para enfrentar situações maiores a fim de conquistar patamares maiores? Ou você não aprendeu nada depois de 30 anos de sufoco? Irmãos, eu já contei, você deve ter ouvido eu falar, se eu não contei aqui, eu quebrei 6 vezes. Abri um negócio, quebrei. Abri o segundo, quebrei. Abri o terceiro, para não variar, quebrei também. Tentei um quarto negócio, quebrei. Tentei o quinto, quebrei. No sexto, a minha família disse assim: não faz nada não, que esse cara está amaldiçoado. Sai de perto desse cara aí. Eu quebrei 6 vezes. Escute, o diabo não teve nada com isso.
Porque crente é o seguinte, vitória é Deus, derrota é capeta. Aí o capeta chega para as vezes assim, ei, não tem nada com isso não, eu sou mau, mas não tem nada com isso não. Não é essa aí não, Jeová, essa aí não. É ele. Sabe por que eu quebrei? Eu quebrei porque eu não busquei conhecimento naquilo que eu queria fazer, porque eu não tinha experiência naquilo que eu quis entrar, porque eu ouvi a opinião de gente errada, porque eu agi por emoção. Por isso que eu quebrei. Eu quebrei 6 vezes. Agora, imagina um cara que quebrou 6 vezes. Só Deus sabe cada quebrada dessa como é que era. Imagina então, eu seria um cara frustrado. Está vendo? Quebrei 6 vezes. Isso é maldição hereditária. Só pode ser maldição hereditária. Meu Deus, eu quebrei 6 vezes. Meu Deus, como é que pode? Deus não está comigo? Mas o que é isso? Não, não, não. Eu tirei lições disso tudo para hoje ser proprietário da 2ª maior editora gospel do país e ser pastor de mais de 60 mil membros, de mais de 500 pastores, mais de 130 igrejas. Eu tive que aprender. Meus amigos estão aqui, de vez em quando um pergunta, rapaz, vem cá, como é que tu aguenta isso? Estevão é um que me pergunta de vez em quando, Paulão que está aqui. Olha, posso estar devendo 3 milhões de reais hoje, vou dormir o melhor sono da minha vida. Não diz nada para mim, porque eu estou escolado. Eu sei o que é crise, eu sei o que é dever, eu sei o que é negociar dívida. Eu sei, eu aprendi. Meu sogro dizia para mim, se eu fizer o que você faz, eu vou morrer do coração. Meu sogro dizia, alguns aqui conhecem meu sogro, ele só fazia se tivesse com dinheiro na mão. Se não tivesse com dinheiro na mão, não fazia nada. Eu não. Pau, vamos embora. Depois vai ver, depois vai aparecer. E até hoje é assim. Depois vai aparecer, vamos embora para o pau, vamos embora. Porque eu aprendi a gerenciar a crise. Eu aprendi a trabalhar com vermelho. Eu aprendi. Eu estou construindo 7 igrejas simultâneas. Inauguramos 3. Em 3 semanas. Uma para 1.500 pessoas, uma para 1.000 pessoas e uma para 800 pessoas. E ainda tem 4. Está sobrando? Liga para o meu tesoureiro. Quer? Eu autorizo você a ligar e pergunta. O cara tinha cabelo. A metade já caiu. Aqui tem pastor meu que sabe o que eu estou falando. Mas por quê? Eu quebrei, rapaz. Eu atravessei dificuldade. Eu sei o que é negociar. Crise. Como é que eu tenho experiência na vida e não utilizo isso para alcançar um patamar maior? O que dava a Davi a credibilidade de lutar contra Golias? Quem é que fere leão e urso? Eu feri o leão e o urso. Eu tenho credencial. Eu já passei experiências com coisas dificílimas. Posso passar uma experiência com essa coisa mais difícil do que essas. Sabe qual é o problema? É você que quer sair do 0 para o 1000. É aquela história do cara que nunca teve fé de comprar uma bicicleta e ver um avião da Emirates, Airbus 380, que custa 300 milhões de dólares, assim, vou ter um avião desse. Não dá para você sonhar primeiro em ter uma bicicleta, não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho tanta formação como Estevão, mas em uma área eu tenho formação como ele. Eu aprendi, não comi merenda na universidade, que entre a minha realidade e o meu sonho tiver uma coisa muito distante, cuidado que você pode perturbar mentalmente. Você tem que ir crescendo no seu sonho. À medida que você vai conquistando patamares, você vai crescendo, vai dimensionando, redimensionando, dimensionando, redimensionando. Imagina Davi, ei, eu vou lutar com esse cara. O rei ia dizer, credenciais. Eu nunca lutei com bode.
Ao contrário, um bode me deu uma amarrada que eu me distraí. O que o rei pergunta são as credenciais de Davi. O que você quer, garoto? O que você quer? Olha aqui, teu servo feriu, matou um leão e urso. Ei. Esse cara tem algum café no bule. Vai. Como é que Davi rompe a sua história para construir uma história melhor? Em sexto lugar, olha o versículo 38 e o 39. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Meu irmão, a Bíblia diz que Saul, do ombro para cima, excedia em todo Israel. A Bíblia está falando que Saul era um cara alto, um cara de 1,90 m. Imagina a roupa de um cara de 1,90 m num cara de 1,65 m. O capacete batia na boca. Hã? E aonde ia apanhar a espada? A envergadura do braço, antebraço, braço para dobrar, era espaço diferente. Agora, olha a roupa real. Um capacete de bronze. O rei colocou a roupa real. A espada de um rei, no seu punho, cravada de diamante. Sabe o que eu aprendo? Na maioria das vezes, o melhor dos outros nos atrapalha. Ei, você vai romper sendo você. Você não precisa ser ninguém para romper. Você só precisa ser você, com seus talentos, aptidões, defeitos e limitações. Você vai romper sendo você. Não tente usar aquilo que você nunca experimentou. Por melhor que seja, que os outros tenham. A roupa real não cabia em Davi. Davi venceu Golias como Davi. Não venceu Golias como Saul. Agora escute, filho, escute. Já estou terminando. Você só vai romper para construir uma história melhor enfrentando os obstáculos que querem impedir um romper na sua história. Querido, vai chegar a hora do confronto, não é fantasia. Você está pensando que a vida é teoria? Vai chegar a hora do cara a cara. Vai chegar a hora que não adianta ficar falando quem é esse incircunciso. Vai chegar a hora que não adianta dizer eu feri o leão e o urso. Vai chegar a hora que Golias está na tua cara. É o tete a tete. A vida não é utopia nem sonho. Ei, sai desse imaginário. Vem para a terra. Você vai para o confronto. Você vai ter confronto. E outra, aprende isso aqui. Há um preço que você vai pagar para o confronto. Se fosse fácil, todo mundo enfrentava Golias. Se é fácil o que você quer, então não é nada. Porque aquilo que é fácil, todo mundo se acha capaz. É difícil sim, é duro sim, não é fácil não, é terrível, é difícil. Não é fácil romper história. Não é fácil construir uma história melhor. Não é fácil. Agora, olha o que eu aprendo com Davi. É que ele está preparado para esse momento. É 5 pedras. Você vem com uma pedra só para enfrentar Golias? E se errar? Já era. Davi tem 5 pedras. Se eu errar a primeira, solta a segunda. Se errar a segunda, vai a terceira. Até eu acertar a cabeça desse miserável. Ele está preparado para a demanda, rapaz. O que tu
reserva. Eu vou dizer um negócio aqui. Eu não queria dizer não, mas vou dizer. Eu vou falar uma coisa aqui em tese para você entender. Você levou 25 anos para conseguir comprar uma casa própria e quitar. 25 anos. Você sabe que a casa está na base da pirâmide das questões emocionais de segurança do ser humano. Então você levou 25 anos para adquirir uma casa e quitar essa casa. Aí vem um cara e diz que tem um negócio da China, que você vai vender a sua casa por 500 mil reais e vai ganhar 50 mil por mês. Eu queria saber qual é o negócio que você investe 500 mil e ganha 50 mil por mês. Me diz aí. Aonde? Aí você pega e vende a casa e bota num negócio que você não está preparado para encarar, arriscou tudo de uma vez. A não ser que sua mulher seja doida igual a você. Se tua mulher é doida como você, então dois doidos, se der doideira, está tudo 0 a 0. Agora, se você quer que a tua mulher assine uma coisa, e ela diz, eu não vou assinar não, não assino não, a minha casa não assino não, bota o pé na porta, minha irmã, porque é a tua garantia, eu sou profeta de Deus aqui para alguém, bota o pé na porta desse caboclo, porque ele já tem um histórico de invencionista, de besterol, de rebentar dinheiro, levou 25 anos para construir essa casa, e você quer arriscar tudo por nada, não assina não. Diz que fui eu que falei. Qualquer coisa, manda ele lá no Rio de Janeiro reclamar comigo, que eu tenho uns caras do BOP que andam comigo. Manda ele lá. Aqui na Paraíba não, mas lá. Manda lá vir falar comigo, tem 4 caras lá, rapaz bonzinhos que andam comigo lá no Rio. Então, eu estou falando, a gente está rindo disso aqui. Como é que você pode arriscar tudo e não ter previsão de nada? Davi tinha 5 pedras. Outra coisa, como é que você vai romper uma história se você não tem domínio do que vai fazer, nem conhecimento, nem treinamento? Por que eu quebrei? Porque eu não tinha nem conhecimento, nem treinamento naquilo que eu queria fazer. Davi tinha conhecimento, ele era um expert. Em espada, Davi era um 0. Em lança, Davi era um 0. Meu filho, mas o garoto com uma funda na mão era o cara. Porque ele rodava aquela bugiganga várias vezes. Ele treinava a tirar pedras. Ele tinha conhecimento e treinamento. Como é que você vai romper uma história se você quer uma coisa que você não conhece nem treina para vencer? Em último lugar, versículo 37. E disse mais Davi, o Senhor me livrou do leão. O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Aqui está a coisa mais importante de Davi para romper a história e construir uma nova história. Dependência de Deus. Até aqui eu dependo de Deus. Ele diz, o Senhor me livrou do leão e do urso. Isso é, toda a minha história é dependência de Deus. E vai profetizar para o futuro. Ele me livrará. Eu vou continuar a depender de Deus. Eu dependo de Deus para chegar até aqui e vou depender de Deus para chegar lá naquele lugar de patamar alto. Cuidado, cuidado. Aprenda a depender de Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz aquilo que você não pode fazer. Deus abre a porta que você não tem poder de abrir. Deus remove o obstáculo que você não consegue. Ei, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é teu amigo. Ele é o grande Jeová. E Ele pode te ajudar. Qual é a nova história de Davi? Lembra da história que ele estava predestinado a ser? Família pobre. Um pastor pobre. Funcionário público. Membro do exército. Músico. Agora olha a nova história de Davi. Olha como ele rompe.
o único rei cujo trono não terá fim. O único rei está lá em Isaías 9:7. E do incremento desse principado não haverá fim sobre o trono de Davi. Jesus vem de Davi. Olha o final da história de Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 27, em síntese. E Davi morreu, cheio de dias, de uma boa velhice, riqueza, glória, e viu seu filho Salomão no seu lugar. Sabe o garoto pobre? Em 1 Crônicas 29, a oferta pessoal de Davi, não é a oferta do reino, a oferta do seu tesouro particular para a construção do templo. Segura aí. 131 mil quilos de ouro, 307 mil quilos de prata, fora pedras preciosas, madeira e tecido. Sabe qual é mais ou menos a oferta pessoal de Davi para a construção do templo? 8 bilhões de reais. Eu estou sentindo uma certa inveja aqui nesse ambiente. Sabe o Davi? O Davi, que sozinho com uma funda, com uma pedra, derruba um grande obstáculo. Depois ele foi chefiar um exército de 1.570.000 homens. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de uma história de 3.000 anos atrás. As Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha e Aeronáutica, se somar tudo, é um pouco mais de 300 mil homens. Há 3.000 anos atrás, Davi comandou um exército de 1.570.000 homens. Na história secular, Davi está entre os 3 maiores conquistadores da história. Não estou falando de Bíblia, não estou falando de reino, estou falando da história. Davi está entre os 3 maiores. Então, sabe por que eu estou falando disso aqui? Eu fico nervoso. Eu vou terminar, eu estou nervoso agora, Estevão. Sabe por que eu fico nervoso? Você chega para um jovem, um rapaz. Meu filho, o que é que você quer ser? Estou aí, né, pastor? O que Deus quiser, tá bom, né? Rapaz, eu fico vendo as meninas da igreja. Médica. Quero ser juíza. Quero fazer doutorado no exterior. Não estou falando que é aqui não, estou falando lá do Rio de Janeiro. Aqui não tem essa gente não. É lá no Rio. E você, meu filho, o que é que você quer? Estamos aí, né, pastor? O que Deus quiser, eu quero. Querido, quando eu olho para Davi, eu verifico que qualquer pessoa que teme a Deus pode romper qualquer história e construir uma história colossal, monumental. Você pode vir de um berço de pobre, você pode vir de onde quiser. Eu me lembro que a Elisete, na escola dominical, ela era professora dos adolescentes. Escuta essa. E nós temos muitas igrejas no Parque Proletário da Penha. Lembra aquele negócio que vocês viram aí, transmissão pela Globo, da Vila Cruzeiro? Das Forças Armadas entrando, lembra disso? Daquela operação das Forças Armadas? É lá, Vila Cruzeiro, Parque Proletário da Penha. Eu tenho muitas igrejas ali. É o que a gente chama a área da favela. A Elisete tinha uma menina. Vou falar assim para você entender como é que é o preconceito desgramado. Uma menina negra, da escola pública da favela. A professora mandou as meninas escreverem, os meninos, o que é que você quer ser na vida? Ela colocou médica. Aí a preconceituosa da professora foi pegando e disse, você quer ser médica? Quem vai pagar um curso para você se preparar? Porque você só pode entrar numa escola pública. Olha a tua condição social. A professora, ao invés de motivar, arrasou a guria. Arrasou a garota. Você quer, quem vai pagar teu curso? Quem vai pagar teu curso? Como é que é? Você pensa que não é melhor você escolher uma profissão que possa adequar
Bem, eu resumo a história e termino essa conversa. Ela passou para medicina na Universidade Federal. Ô meu irmão, hein pastor, o senhor está aqui no Rio de Janeiro. Aqui na Paraíba não tem nem indústria, pastor. Só sabia que a economia da Paraíba é serviços e funcionalismo público? Aqui não tem parques industriais. Meu filho, eu não estou perguntando, meu irmão, de onde você é, qual é o seu lugar. Você está querendo dizer que Deus é adaptável à geografia? Você está querendo dizer para mim que é a geografia que determina a tua história? Qual é o lugar que Deus mais operou milagres na história do mundo e que nem capim nasce? No deserto. É o lugar mais improdutivo do mundo. Não faltou água, roupa não estragou, pé não ficou inchado, comida todo dia. Shekinah de Deus. Oh, meu filho! Ei! Você pode romper a tua história. Você pode romper no seu ministério. Para com esse complexo. Minha igrejinha, meu ministériozinho. Quem sou eu, coitadinho? Deixa de ser medíocre. Para com essa visão. Tem a visão de águia. Rompe essa história. Construa uma história nova. Você tem um Deus que está contigo. Quer te levar a outros patamares. Eu termino perguntando a você. O culto vai acabar. Daqui a 2 dias o congresso acaba. Mas a minha pergunta é essa. O que é que você tem que romper? Qual é a área? Talvez seja o teu jeito de ser. Talvez você tenha que romper com alguma coisa do teu temperamento. Talvez ser mais acessível a pessoas. Ser mais cordial, ser mais misericordioso. Talvez tenha que trabalhar mais. Não sei. Qual é a área? Tratar melhor a tua mulher? Não sei. Cuidar melhor dos teus filhos? Não sei. Trabalhar com mais afinco? Tratar melhor seus empregados? Eu não sei. Eu só deixo uma pergunta para você. Que área da sua vida, do seu ministério, pastor, você tem que romper? Que área? O que é que você precisa mudar? O que é que você precisa melhorar? O que é que você precisa deixar? O que é que você tem que incorporar? A igreja de pé.